Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus na sinagoga, ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no, até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Podemos nos sentar, meus irmãos. Nós ouvimos esse evangelho. Eu vou ser sincero, quando a gente é padre novo, é engraçado. Depois que vai passando o tempo, você até ri de algumas coisas, né, que você fazia. Quando eu era recém-ordenado, eu tinha uma raiva dessa passagem bíblica, desse evangelho. Raiva assim, quem sou eu para ter raiva da palavra de Deus, né? Eu tinha uma implicância, porque eu falava assim, gente, não é justo, né? Justamente onde o padre está, na paróquia dele, eu pensava, né? Ou na comunidade dele, as pessoas justamente não vão reconhecer os talentos dele, vão persegui-lo, isso não é justo, né? Aí depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai entendendo que, porque Jesus falou que ele foi rejeitado na sua casa, na sua cidade, né? Então, por isso que eu estou trazendo esse raciocínio. Com o tempo, você vai entendendo que isso é um princípio espiritual, né? É um princípio espiritual. O profeta, infelizmente, não é reconhecido na própria casa, na própria comunidade, na própria paróquia. Mas isso, então, é normal, padre? Não é normal. Isso é fruto de 2 coisas. Em primeiro lugar, o orgulho, né? São João Crisóstomo dizia assim, que o orgulho nos impede de reconhecer e celebrar o que é bom naqueles que a gente conhece, né? É muito mais fácil você ouvir, concordar com um profeta com o qual você não convive, né? É um orgulho mesmo, é o vício capital, o pecado capital do orgulho. E ao mesmo tempo, né, é um sentimento de inferioridade, porque veja bem, quando os nazarenos falaram para Jesus, mas como é que você pode ser tudo isso, se você saiu daqui? Eles mesmo estavam dizendo, a gente não vale nada, né? Ninguém que se preze pode sair desse lugar, né? Então você vê o que está no inconsciente da rejeição. Quando você rejeita alguém da sua comunidade, da sua família, da sua paróquia, você está combatendo a você mesmo, né? Porque você é de lá. Mas enfim, eu não vou nem entrar nessa reflexão, como eu disse, como padre novo, a gente tem as nossas piras e depois você vai entendendo a palavra de Deus e lendo também o que os santos falaram, o que os doutores da igreja foram explicando sobre as passagens, vai trazendo iluminação. Mas você sabe que isso aqui revela muito da psicologia humana, né? Porque veja bem, Jesus chegou na sinagoga e todo mundo o estava celebrando, tá? Todo mundo o estava celebrando, por quê? Porque eles ouviram falar, né? Às vezes é esse o mecanismo. Tem alguém na sua família que se destaca, tem alguém na sua comunidade que se destaca, tem alguém na sua paróquia que se destaca, e você não dá o braço a torcer para reconhecer que é aquela pessoa boa. Aí os vizinhos começam a falar. Aí a pessoa que trabalha com você fala, olha, aquele teu irmão lá, viu, é muito bom. Aí você começa a ceder o seu orgulho, porque as pessoas de fora estão falando. Então foi isso que aconteceu. Jesus chegou em Nazaré celebrado. E veja bem, estando em Nazaré, no sábado na sinagoga, era muito comum entre os judeus, onde não havia mestres da lei, assim, do alto escalão, qualquer pessoa podia ir à frente na sinagoga no sábado,
pegar uma leitura do livro da lei, né, que era um papiro, e proclamá-la. Então Jesus escolheu Isaías 61, que era uma profecia que justamente falava do Messias, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou para proclamar o ano aceitável da graça de Deus. O ano da graça, o ano aceitável. E a palavra aceitável do grego é a palavra dektos, que é a mesma palavra usada no Evangelho para dizer que Jesus, que veio proclamar o ano aceitável, dektos, não foi aceito. Não é? Mesmo verbo, mesma palavra, perdão. O ano aceitável, está lá em Isaías, escrito na Bíblia dos 70, Septuaginta, em grego, dektos. E aqui no Evangelho de Lucas está escrito também dektos. Aquele que veio cumprir as profecias, que veio proclamar o ano aceitável, né, o ano da graça, não foi aceito. E por que ele não foi aceito? Como eu disse, estavam elogiando e todo mundo falando, então quando alguém de fora fala daquela pessoa, os de dentro têm que desempinar o nariz e reconhecer. Então eles reconheceram, Jesus é bom, esse filho de José. Só que quando Jesus leu Isaías 61, aí começou o problema, porque no final ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. Para nós isso não quer dizer muito, mas para um judeu, gente, no imaginário coletivo do judeu, tinham presentes ali na mente deles todas as palavras do Antigo Testamento que se referiam ao Messias, à vinda do Messias. Então quando ele falou isso, ele estava revelando àquele povo a sua identidade divina. Eu sou filho de Deus. Só que daí o povo surtou. Eles ficaram extremamente bravos. E veja bem, eles ficaram tão bravos que eles decidiram matar Jesus. Gente, ele chegou lá celebrado. Veja bem, ele chegou lá, nossa, alguém da nossa terra, até que enfim está tendo alguma coisa que presta, estão elogiando. E decidiram matá-lo. E até hoje tem um monte chamado Monte do Precipício. Eu já conduzi várias peregrinações para Israel. E quando nós vamos a Nazaré, nós temos a oportunidade de subir nesse mesmo monte, chamado Monte do Precipício, e ir no lugar, né? A gente faz uma oração ali, claro. Geralmente eu costumo fazer uma oração pela cura da rejeição, quando eu estou lá, porque ali, cura interior, né? Porque ali Jesus foi muito rejeitado, né? Você imagina, pelos seus próprios familiares. Todavia, eles ficaram furiosos. A palavra do grego é eplestezantimou, quer dizer, cheios de uma raiva mortal. Eles queriam matar Jesus. Só que Jesus é Deus, Jesus não foi assassinado, ele deu a sua própria vida na cruz, quando chegou o tempo certo. Então não era o tempo de Jesus morrer, se entregar, então ele simplesmente, disse o evangelho que nós acabamos de ouvir, saiu do meio deles, passou pelo meio deles, aliás, e seguiu o seu caminho. Mas veja bem, nós temos muitas coisas para aprender com esse evangelho, muitas coisas que a gente tem que aprender sobre o jeito de Deus agir. Porque você sabia? A maioria dos nossos problemas, a maior parte dos cristãos que se perdem, as pessoas que perdem a salvação, dizia Santo Agostinho, não é um problema de religiosidade, é um problema de docilidade. Uma coisa é você ser religioso. Esse povo de Nazaré, eles eram extremamente religiosos. Tanto que onde que eles estavam com Jesus? No baile funk? Onde? Na sinagoga, eles estavam na missa da época, sábado era o domingo deles, estavam rezando. Eles esperavam o Messias, tanto que eles conheciam o que Jesus estava explicando. Eles eram religiosos, mas eles não eram dóceis a Deus. Por quê? Porque eles reduziam Deus e a sua revelação ao que eles podiam compreender. Todas as vezes que você reduz Deus ao que você pode compreender e explicar, você já não está mais adorando Deus, você está adorando a sua razão, você está adorando a si mesmo. Quantas pessoas falam, padre, eu não entendo Deus. Eu falo, que bom, o dia que você entender, ele deixou de ser Deus. O dia que o Criador do universo couber nas suas categorias limitadas de pensamento, nós somos humanos fracos. Quantas vezes, eu acabei de contar uma experiência minha aqui, de coisas que eu tinha como padre novo, e que hoje eu não tenho mais, porque eu fui aprendendo. Você casado, você em outra profissão, pode dizer também, nossa padre, quando eu era recém-casado, eu tinha esse medo, hoje já não tenho mais. Por quê? Porque a gente evolui e muda de ideia. Você não muda de ideia? Graças a Deus que mudamos e que possamos mudar para melhor, né? Então, se você que está aprendendo, hoje tem uma convicção, amanhã tem outra, você acha que Deus tem que caber no seu raciocínio limitado de agora, que vai mudar daqui a alguns meses, algumas semanas?
Então todas as vezes que nós reduzimos a Deus, porque o que acontece? Nós temos uma tendência psicológica muito instintiva, né, de sobrevivência, mas que pode ser também muito atroz, muito ruim. Nós temos a tendência de ficar com aquilo que é confortável, com aquilo que a gente conhece, e refutar o desconhecido. Nós temos a tendência a nos agarrar àquilo que a gente compreende, aquilo que é familiar para nós, e refutar aquilo que não faz sentido, ou que nós não temos familiaridade, né? Não cabe, nós nunca vivemos aquela experiência. Então a gente refuta. Você percebeu? O preconceito nasce muitas vezes porque a gente ataca o que é diferente da gente. A gente ataca o que a gente não conhece. E Deus, eu vou dizer para você, Ele na maioria das vezes não vai ser o que você quer. Não no sentido dogmático, a gente já sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, isso é um dogma. A gente já sabe quem é Nossa Senhora, não nesse sentido, mas no sentido daquilo que Jesus disse em João capítulo 3. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, a ação do Espírito Santo é soberana. Ela não depende da sua aprovação. Mas aqueles homens e mulheres lá em Nazaré disseram assim, não, esse não pode ser o Messias, não é do jeito que a gente esperava, não é do jeito que a gente quer, não tem a voz que a gente esperava, é que nem Naamã, o sírio, na primeira leitura. Você vê que expectativas mais infantis de Naamã. Eu esperava que o profeta Eliseu ia sair, aleluia, ia dizer com a mão tremendo. Você viu a primeira leitura? Eu esperava que o profeta sairia, colocaria a mão em mim, invocaria os seus deuses, e tremeria, e faria um show pirotécnico. Não, ele pediu para eu ir lá tomar banho no rio, 7 vezes. Foi embora com raiva. Pô, mas gente, aí os servos dele, você vê que a gente precisa ter pessoas boas. Gente, olha para mim, não fica olhando para esses cachorros não, que eles gostam de atenção. Vocês ficarem olhando para eles, eles só vão ficar ali brincando. Tá? Eu sei que eles são mais bonitos que eu, mas olha aqui para mim. Os 2 pretinhos ali, eles vêm toda segunda, são bem católicos, um até carismático. Estou falando para você. Não, o carismático é o caramelo, na verdade, o pretinho não. Mas voltando ao assunto, porque estava todo mundo olhando para o cachorro, agora volta aqui para mim, acho que até esqueci o que eu estava falando. Aí, tá vendo? Ó? Ah, sim, obrigado. Por isso que o povo atento, gente. Esse povo aqui, nota 11, né? O Rubens vai dar uma caixa de chocolate depois para eles ali, né, Rubens? Só estou fazendo conta para ti, né, Rubens? Aí não dá. Na Páscoa, é verdade, só na Páscoa, agora não. Mas você vê, Naamã, o profeta Eliseu pediu para eles uma coisa muito simples. Claro que ele podia ter sido um pouco mais cordial, né? Nem deu boa tarde para o cara. Pediu para o servo avisar, ó, vai lá tomar 7... Mas tudo isso foi uma pedagogia de Deus, obviamente, né? Para quebrar o orgulho de Naamã, para mostrar quem que era Deus ali, para mostrar que Deus não precisava dos 10 ciclos de ouro, das 10 mudas de roupa que ele trouxe, dos presentes que o rei mandou, o rei lá de Arã, né? Da Síria. Então, Deus pediu, através do profeta, para ele algo muito simples. Vai lá naquele rio. Gente, quem já foi para Israel sabe que o Rio Jordão, me perdoe, comparado aos nossos rios, é um riozinho sem graça, viu? Com todo respeito para o Senhor. Foi lá que o Senhor foi batizado, eu sei, né? Mas o riozinho sem graça. O Paraíba aqui dá 5 deles, se não 6. É o rio Paraíba aqui pertinho da gente, para quem é da região. E o profeta falou, não... Eu achava, ou seja, quem que é o centro ali? Ele, o que ele pensa. Eu achava que você viria aqui. As pessoas gostam, né, daquele pregador que, Deus, que faz aquele show, né, pirotécnico. Eu gosto tanto da missa do padre, porque ele grita. Mas, o que ele falou? Não lembro. Você tem que gostar do conteúdo que te salva, não de show pirotécnico, né? Eu gosto, aquelas trombetas soando. Não, tudo bem, mas o que ficou do evangelho? Você se converteu? Você está vivendo o sacramento? Não, eu gosto de ir lá para ver o show. Opa, está errado. Deus, na maioria das vezes, Ele quebra as nossas pernas. Deus, na maioria das vezes, Ele quebra o nosso orgulho. Deus, na maioria das vezes, quebra os nossos raciocínios. Deus, na maioria das vezes, mostra, quem manda nesse negócio sou eu. Aquele homem poderoso, gente, a Síria naquela época, eles eram o maior império vigente. Então eles tinham uma armada, um exército poderosíssimo. Então esse homem era o general do exército mais poderoso da terra. Então Eliseu não estava lidando com qualquer um. Eu já avisei. Eliseu não estava lidando com qualquer um. Ele estava lidando com um homem poderoso.
Só que Deus quebrou aquele homem poderoso justamente para mostrar, olha, é do meu jeito ou não é? Então às vezes o problema não é excesso de religião, é falta de docilidade. Tem muita gente religiosa que vai para o inferno, porque não tem docilidade para se deixar formar por Deus, porque não deixa Deus fazer do jeito dele. Então cuidado quando você amaldiçoar uma cruz e um problema. Cuidado quando você amaldiçoar algo ruim que está acontecendo na sua vida. Talvez é Deus tentando trabalhar em você coisas que Ele quer fazer e que você está querendo fazer do seu jeito. Até quando a gente pede a Deus uma virtude, a gente pede a Deus, por exemplo, a humildade, e quer que ela simplesmente nasça no nosso coração. Você acorde no outro dia mais humilde. Não, você está pedindo humildade, Deus vai preparar situações para te deixar mais humilde. Às vezes até Ele vai permitir humilhações, porque é aí que o nosso orgulho é rebaixado. Agora, se você pede humildade, Deus manda todo mundo para te aplaudir, ou você acha que você vai ser humilde e todo mundo vai te elogiar por você ser humilde, e você vai dizer, eu tenho orgulho de ser humilde? Você tem orgulho, não é humilde, né? Não, se Deus quer fazer você humilde, Deus quer fazer você e eu santos, mas é do jeito dele, não do nosso. E muitas vezes o jeito de Deus, presta atenção, vai envolver simplicidade, vai envolver constância. Você sabe por quê? A maioria das pessoas não persevera na religião, na fé, e não alcança muitas vezes graças profundas? Porque elas não têm uma continuidade na vida espiritual, elas vêm em um cerco de Jericó, elas vêm em um acampamento na Canção Nova, elas vêm em uma missa das famílias, se os problemas dela não são todos resolvidos, elas não voltam mais. As curas mais profundas que Deus faz, gente, é no cotidiano, é no segmento dele, não é somente em grandes encontros. Eu já recebi na minha história muitas curas, muitas graças em encontros grandes. Mas onde Deus mais trabalhou, como o Senhor Jonas Abib nos ensina, nosso pai fundador nos ensinou na Canção Nova, é na oficina da vida, é no dia a dia, é na visita ao sacrário que você faz, às vezes com sono, né? Já tem uns que estão levando esse negócio de com sono bem a sério aqui na missa, né? Eu estou de olho, sabe? Às vezes você está com sono, mas você vai rezar sem vontade. A oração que mais agrada a Deus é aquela que você menos quer fazer, aquele dia que você está sem vontade. Mas é no cotidiano, é rezando, é o dia a dia com Deus, não é momento com Deus, é o dia a dia, é a perseverança na oração, é a perseverança na leitura da palavra, é a perseverança na missa, mesmo quando o padre famoso não está lá na sua cidade, mesmo quando o padre é simples, o padre é mais velho, o padre não é agradável, o padre não canta. É aí que Deus vai te curar, se você for vivendo o processo do segmento dele no dia a dia. Agora, infelizmente, nós somos muito viciados no pirotécnico. Tantas vezes Jesus falou para os judeus, presta atenção no Evangelho, eu não vou dar um sinal para vocês. Eles pediram, nos dá um sinal, porque sinal, semeion, do grego, significava um milagre portentoso, né? Muitas vezes os mestres da lei falaram, Senhor, nós queremos um sinal. Não vou dar. Não vou ficar fazendo show para vocês. Eu sou o sinal, eu estou aqui, sou Deus. A Eucaristia é o sinal que você precisa. A palavra pregada, a missa, os testemunhos dos mártires, dos santos, são os sinais que a gente precisa. Só que a gente, claro, em alguns momentos Deus nos dá porque a gente precisa, mas nós não podemos viver viciados em milagres e em sinais. A gente tem que seguir a Deus no cotidiano, porque é no cotidiano que Ele vai nos curando, é no cotidiano que a gente vai mostrando o nosso amor por Jesus, é no cotidiano que Ele vai trabalhando a gente. Aí às vezes você vem aqui no santuário e eu quero todas as respostas. Não, aqui começou o processo, continua rezando que as respostas que você precisa vão vir gradativamente, ao longo do processo. Então a gente precisa se perguntar, nós estamos realmente abertos à ação de Deus? Que age muitas vezes de formas que a gente não espera, através de pessoas que a gente não espera. Ou nós queremos somente um Deus que confirme as nossas opiniões, né? Somos capazes de reconhecer Deus no cotidiano ou estamos buscando somente coisas extraordinárias? Hoje é uma segunda-feira, não é um encontro fechado de final de semana, mas na segunda-feira Deus age.
na sua casa Deus age. A gente acha que a oração só é forte quando é nos momentos pirotécnicos. Não, lá no silêncio do seu quarto, no seu banheiro, no seu carro. Onde você reza, você vai construindo esse relacionamento com Deus. Sabe? Então, a gente tem que perceber, agora eu vou entrar em algumas outras coisas bem importantes, o perigo do orgulho espiritual. O orgulho espiritual nada mais é do que eu querer controlar Deus. E você sabe qual que é a principal mola propulsora do orgulho espiritual? Santo Agostinho responde: a familiaridade muitas vezes gera o desprezo. Os homens viam Cristo todos os dias, mas não reconheciam Deus nele. A familiaridade com o sagrado não garante a fé, mas às vezes até impede a fé. O que Santo Agostinho está dizendo? Que o que movia o orgulho espiritual daqueles homens era a familiaridade. Eu sei quem é Jesus, eu conheço Maria. Eu vi aqui em casa tem uma cadeira que José construiu. Ele era marceneiro na cidade. Aqui em casa essa porta foi José que fez. Então cuidado, quando a gente começa a se sentir muito familiarizado com o sagrado, entendeu? Muito familiarizado, porque a familiaridade excessiva gera uma cegueira espiritual. Eu ouvi falar de Jesus a vida inteira. Minha avó era do pastoral do dízimo. Meu tio é bispo. Não, o padre Adriano da Canção Nova, eu já ouvi tudo que ele falou. O Rubens e a Tânia acompanham há muito tempo. Familiaridade sem conversão gera condenação. Eles conheciam Jesus, mas eles ficaram só no aspecto humano, na carne. Eles conheciam o Cristo de Nazaré, mas não conheciam o Filho de Deus. E isso continua acontecendo com muita gente, que conhece Jesus como filósofo, inteligente, com frases impactantes, que conhece Jesus como sábio, guru, que conhecem Jesus como espírito de luz, mas não o aceitam como Deus. Porque nós no Ocidente, todos nós temos familiaridade com Jesus. Uns mais, outros menos. Eu era drogado, tinha entrado em coma por causa de droga na minha adolescência, e na minha casa era cheio de terço, cruz e imagem de Jesus. Eu não era um pagão ou um islâmico muçulmano que nunca ouvi falar, ou um hindu. Nós temos familiaridade com Jesus, talvez você tenha. Talvez eu, como membro da Canção Nova, meus irmãos de comunidade, tenhamos muita familiaridade. Mas e a conversão? E o nível de entrega, de intimidade, como é que está? É um perigo a familiaridade, dizia Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho nos ensinou a fazer essa oração. Você pode repetir depois de mim? Senhor, tira de nós, aliás, na primeira pessoa, tira de mim a cegueira da familiaridade e dê-me humildade para reconhecer a Tua presença da forma que o Senhor quiser se manifestar. Amém. É um perigo essa familiaridade. E muitas vezes a gente não entende a ação de Deus porque a gente está buscando essa ação onde ela não está. Muitas vezes a gente busca nas nuvens coisas que Deus já está nos revelando. Eu gosto muito de ser espiritual, e nós na Canção Nova somos muito espirituais, graças a Deus, nosso fundador nos ensinou. Mas tem discernimentos que se você não fecha, se você usar só o raciocínio espiritual, você tem que usar a observação humana, prática. Às vezes você está falando assim, padre, eu estou rezando para pedir se Deus me mostra se eu assumo o grupo de oração ou não. Está com 3 filhos, marido reclamando, um filho se perdendo nas drogas. Você quer que venha um anjo falar para você? Fique em casa, mulher, você casou, cuida da sua família. Usa a razão. Ou seja, aqueles homens estavam esperando uma coisa muito grande, mas Deus às vezes fala nas coisas simples, pequenas, coisas que a gente está vendo. Deus não fala sempre nas nuvens, Deus fala nos discernimentos práticos. Às vezes Deus fala nos fatos. Às vezes a pessoa pergunta uma coisa e quer que Deus fale, mas o fato que Deus permitiu acontecer na casa dela já está mostrando, não é? Padre, eu assumo isso ou não? A pessoa está doente, não consegue dormir, meu amigo, não é? Então a gente tem que ter essa sobriedade para entender Deus se revelando nos meandros, nos detalhes. Porque Deus, Ele se revela muitas vezes no detalhe.
nas coisas simples, né? E essa é uma tentação permanente para nós. Buscar o espetacular, achar que conheçamos Jesus, né? Porque ouvimos falar dele a vida inteira, achar que dominamos Deus porque frequentamos a igreja. Tanta gente que vai, me perdoe, mas uma vez eu digo, religiosidade não é sinônimo de conversão. Tem lugares nos quais você vai que as pessoas são extremamente religiosas, mas verdadeiros demônios. Me perdoe a analogia dura, como os fariseus. Eram homens extremamente religiosos, mas condenaram Jesus à morte. Tem pessoa que está há 40 anos na paróquia, ela tem a chave da paróquia, mas me perdoe, ela é amarga, ela espalha amargura, fala mal de todo mundo, não sorri, apegada, não deixa ninguém cantar, não deixa ninguém fazer nada. Uma pessoa dessas, me perdoe, se não mudar, vai para o inferno. Não estou definindo, mas teologicamente falando, analisando o comportamento, né? Então, a gente tem que entender que não é porque eu frequento a igreja que a graça de Deus me pertence, que eu sou dono de Deus. Não, eu sou servo de Deus, né? E o triste foi que o Evangelho disse, terminou dizendo, agora concluindo já a reflexão, que ali em Nazaré Jesus fez poucos milagres, porque eles tinham pouca fé. Você vê, a palavra é a mesma, é a palavra que curou multidões. A eficácia espiritual de Jesus era a mesma, ele libertou muitos demônios, libertou pessoas de muitos demônios, aliás, expulsou muitos demônios. A eficácia ministerial era a mesma, era o Filho de Deus, só que eles pelo fechamento, né? Deus não pôde fazer tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele poderia fazer. Por quê? Porque faltou a fé, porque eles achavam que eles mandavam, eles dominavam. Então a fé, bota uma coisa na sua cabeça, ela tem uma dimensão racional importante, Santo Tomás fala disso, a gente tem que entender, ler e estudar, mas existe um elemento de simplicidade na fé. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você crê que Deus vai fazer o que você não vê hoje, ou você não crê. Não tem muito mistério. Por isso que a palavra diz que Deus se revela aos sábios, né, e se oculta aqueles que se acham se revela aos humildes, né? E se oculta aqueles que se acham muito sábios, porque às vezes a gente, na nossa pretensa sabedoria, complica o que Deus está fazendo, que é simples, né? Olha só, para encerrar, Orígenes, do século IV, dizia, o grande teólogo Orígenes, Cristo continua sendo rejeitado, sempre que o ser humano prefere as suas ideias à verdade de Deus, né? Quanta gente não consegue ser da igreja porque não cabe nas ideias, no raciocínio. A pessoa tira Deus do trono e senta. Eu quero um Deus à minha medida, que fale o que eu quero ouvir, que ensine o que eu acho certo. Quem é você para achar? O ser humano comedor de feijão que vai morrer daqui a pouco, né? Quem sou eu? Continua. Santo Agostinho agora novamente. Muitos amam a Cristo enquanto Ele consola. Poucos o seguem quando Ele corrige, né? A gente quer o Cristo que fale bonito, que fale que tudo está certo, que tudo é amor, mas quando Ele corrige a gente não quer, a gente rejeita como o povo de Nazaré. São Gregório de Nazianzo, Deus não fala para agradar os nossos ouvidos, mas para salvar a nossa alma. Deus não quer um fã-clube, eu não gostei do que está escrito na Bíblia, não vou curtir, não vou seguir Jesus. Se Jesus fosse um influencer hoje, muita gente não ia seguir. Divino influencer, né? Não, porque não é politicamente correto. Ele não quer agradar o seu ouvido, ele quer salvar a sua alma. Santo Agostinho, tenha medo daquele que rejeita a verdade hoje, porque amanhã ele poderá não ser mais capaz de reconhecê-la. Quando a gente nega a verdade de Deus porque não é o que a gente quer ouvir, chega uma hora que você nem reconhece mais, nem distingue o certo do errado, né? Enfim, vamos ficar em pé. O Rubens e a Tânia vão nos ajudar a rezar. Ultimamente, estou dividindo o trabalho com os dois aqui, né? Sempre na hora da oração eles estão nos ajudando a cantar e rezar, ajudar essa palavra a entrar no nosso coração. Vamos com disposição rezar, pedir ao Espírito Santo que venha nos ajudar a colocar isso em prática. E é isso que nós queremos pedir ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos compreender qual é a vontade de Deus. Então, diga comigo, Senhor, eu me abro
ao derramamento do Teu Espírito nesta tarde. Senhor, eu me abro ao derramamento do Espírito nessa tarde. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito Derrama a Santo. Tua graça sobre nós. Derrama a Tua graça sobre Eu me nós. abro. Eu me abro Livremente, livremente, conscientemente. conscientemente. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Canta isso ao Senhor. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu Sopra, nome. Senhor. Sopra em nós. Teu sopro, Espírito Santo. Sopra em nós. A tua graça, os teus dons. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Vai erguendo os seus braços e peça a graça desse vento impetuoso. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Vem. Ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso, Vem neste lugar. vem neste lugar. Fortalece, Senhor. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Vem. Vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Você que não reza assim, se você quiser, feche os seus olhos agora. Vai ouvindo esse som e vai querendo do fundo do seu coração agora ser visitado, ser batizado no Espírito. Você não pode sair deste lugar sem esta graça. Nós precisamos do Espírito Santo. Jesus, quando ele foi ficar 40 dias no deserto, a palavra de Deus diz que ele antes foi cheio do Espírito Santo. E porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele suportou toda a tentação. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida nesse tempo de quaresma, nesse tempo de provação, mas o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é do Espírito. O Espírito Santo, ele é fortaleza. O Espírito Santo, ele é oração. O Espírito Santo é discernimento. O Espírito Santo é diálogo com Deus. O Espírito Santo é fome das coisas do alto. As coisas de baixo, elas não precisam, porque elas são perecíveis, elas se destroem, elas se corrompem, e nós precisamos das coisas do alto. Senhor, dai-nos um coração novo, dai-nos um sentimento novo. Batiza-nos, Senhor, no teu Espírito. Fica conosco, Espírito Santo. Visita as famílias, visita cada pessoa que está aqui representando a sua casa, a sua família.
aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos asilos, nos presídios, em tantas realidades, Senhor. Senhor, aqueles que nos escutam agora pela rádio Canção Nova, os caminhoneiros, os motoristas agora pelas estradas afora, precisa do Espírito Santo, as donas de casa, batiza, Senhor, os operários, derrama o Teu Espírito Santo, batiza-nos. Vem, Espírito Santo, mudar as nossas consciências e nos dá docilidade à voz de Deus, ao agir de Deus. Dai-nos discernimento, dai-nos sobriedade, sensatez para observar a sua ação na realidade. Nós te agradecemos, Senhor. Sim, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.